Não existem super-heróis. Então, o trabalho que o Bolsonaro possa estar querendo fazer, por melhor que ele seja, ele é um trabalho feito por um ser humano. Muito embora, o que eu tenho visto é o seguinte: nós conhecemos uma metodologia de trabalho onde o camarada tem direito, por exemplo, a 13º, a férias e a não sei o quê, e pai. Bom, até onde me consta, alguns desses direitos são coisas que, por exemplo, você não encontra no mercado de trabalho norte-americano. Então, quer dizer, o problema não é o que o Bolsonaro quer tirar ou deixar de tirar. Em primeiro lugar, nós temos que separar duas coisas. Uma são as cláusulas pétreas da Constituição, que não permitem que sejam tirados determinados direitos. E outra, que algumas coisas poderão mudar. Agora, esse poder mudar, desde que haja, primeiro, emprego, porque não adianta nada você ter um monte de direito e não ter emprego, filho. Veja, hoje o Brasil tem aí direito até para o cara sair tomar cafezinho durante o horário de trabalho. Mas não tem emprego. Por quê? Porque o patrão também está cansado de contratar o cara para ter que pagar para o cara ir tomar cafezinho. Nós estamos cansados, eu digo porque eu também já fui patrão, hoje eu não sou mais, eu estou quebrado, não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada. Mas eu também já fui patrão e eu também estava cansado de olhar e dizer: fulano, vá lá fazer tal coisa para mim. Ah, não, mas eu não fui contratado para isso. Ah, não foi contratado para isso? Então vai embora, meu filho, porque eu preciso de gente que a hora que eu quero que faça alguma coisa, ele vai fazer independente se ele foi contratado para aquilo ou não. Por quê? Porque eu não quero um funcionário para servir cafezinho, outro para limpar o chão, outro para catar papel, outro... Não, eu não quero. Eu quero um funcionário que ele me atenda em todas as necessidades que tiverem ali à disposição. Então, a grande maioria dos empregados hoje estão muito cheios de direitos, 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 direitos. Se chega e pergunta para ela qual é o seu dever, ele não sabe. Sabe, ele não sabe que ele tem que atender primeiro o cliente bem. Não. Ele atende o cliente como se ele fosse um cavalo numa estrebaria esperando o cliente para levar patada. E aí, quando o cliente pega, cansa e vai embora, ele não se tocou que o que está indo embora não é um cliente, é o salário dele. Porque, na verdade, é claro, se o patrão quebrar, meu filho, quem quebra é o funcionário primeiro. Por quê? Porque o patrão, ainda que ele quebre, ele tem uma certa, para ele chegar até ali, ele tinha que ter uma certa, digamos, uma cobertura para ele poder chegar a investir. Então, quer dizer, são algumas situações que primeiro nós temos que ver. Então tem um monte de gente aí falando porque a reforma da Previdência, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo. Outra coisa muito interessante que tem que ser analisado é quem é que está falando isso tudo. Eu vi um vídeo que ali no grupo da Rádio Evangélica, onde o cara realmente falava mal da Previdência. É porque eu votei, senhor, meu capitão, meu presidente, não sei o que, pererê, teleco, teco, caixa de fósforo. Só que eu observei uma coisa: a grande maioria dessas pessoas que estão gravando vídeos que votaram no Bolsonaro e que agora estão cansadas, estão desiludidas, sinceramente, eu acho que essas pessoas são mentirosas. Eu acho que essas pessoas, se votaram no Bolsonaro, votaram no Bolsonaro por engano. Votaram no Bolsonaro sem saber no que estão votando. Veja, eu não estou a favor do Bolsonaro, não preciso estar a favor dele. Eu não votei nele. Então para mim, tanto faz como tanto fez. Tá? Não é essa a questão. Agora, de qualquer forma, o que eu tenho observado é que o Bolsonaro, com sua equipe de governo, tem feito um bom trabalho. Eu também não gosto do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Também não gosto dele. Só que tem um detalhe: eu devo admitir que o homem é uma sumidade na área da economia, é um homem que tem um passado
e um presente e uma perspectiva de futuro muito sólida por conta do jeito como ele trata as próprias finanças dele, a própria vida pessoal dele. Então é um homem que eu contrataria para ser um gerente de uma empresa minha, digamos assim, se eu tivesse cacife para isso. Ou eu me sujeitaria a ser um empregado dele. Por quê? Porque é uma empresa que, se ele me disser que ele vai me pagar 10 mil por mês, ou 1.000 por mês, ou 50 reais por mês, ele vai honrar aquilo que ele está comprometido a fazer. Por que ele vai honrar? Porque ele não achou o nome dele no lixo. Ao passo que pessoas como Dilma, como Lula, como etc. por aí, são pilantras, safados e sem vergonhas. Te adianta ter um monte de garantia de serviço, de emprego, né? Garantia de trabalhista. Se você não tem emprego, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. Para cada pessoa que é contratada, eu sei porque eu já fui contratante, já fui patrão, cada pessoa que eu contrato, eu pago o mesmo valor do salário dela a título de impostos. Ou seja, se ela ganha 500 reais, eu pago mais 500 reais para o governo. Muito bem. Sem contar que se o funcionário tiver uma dor de barriga, quem começa a ter problema sou eu. Por quê? Porque a dor de barriga do cara, quem paga sou eu. Se o cara tiver dor de barriga e não puder ir trabalhar, quem vai bancar a brincadeira sou eu. Eu vou ter que bancar o cara em casa e ainda vou ter que trabalhar pelo cara, porque ele não vai poder trabalhar para mim. Bom, quando você começa a verificar esse outro lado da moeda, você começa a ver que realmente é necessária, sim, uma reforma da Previdência. Se essa reforma da Previdência vai agradar a gregos e troianos, se essa reforma trabalhista vai ser à altura daquilo que todos os funcionários, que todas as pessoas querem, também não sei. Agora, uma coisa é certa, nós estamos no ano 2018, 2019, nós precisamos de novidade, nós precisamos de leis novas, nós precisamos de uma nova forma de adequação do trabalhador com o patrão, do patrão com o trabalhador, e, enfim, inúmeras coisas que tem que ser novidade, porque do jeito que está não adianta nada. Existem empregos que já foram para o vinagre. Há bem pouco tempo atrás, o cara que não tivesse uma datilografia, por exemplo, não era nem contratado. Hoje ele não precisa mais ter datilografia. Hoje o cara digita com um dedo só. Antigamente você tinha que digitar com os 10 dedos da mão. Você tinha que ser um cara que realmente conhecia uma máquina de datilografia ou o mesmo um teclado de computador. Hoje não. Hoje o cara digita com um dedo só, olhando para o teclado, coisa que isso era inadmissível. Você nunca poderia olhar para o teclado enquanto digitava um texto. Bom, os tempos mudaram. Agora, como os tempos mudaram, mudaram também a forma de pensar do patrão e a forma de pensar do empregado. Agora, é claro que você tem que levar em conta que o empregado, normalmente, ele pensa favorável ao seu bolso. Por quê? Veja bem, ele ganha, digamos, R$1.000, R$2.000. Vamos supor, 2 salários, R$2.000. Então, ele ganhando R$2.000, você não há de pensar comigo que a visão que ele tem de vida não é a mesma do cara que paga para ele os R$2.000. Porque o cara que paga para ele R$2.000, paga não só os 2.000 dele, mas os 2.000 de encargos para ter aquele empregado trabalhando para ele. Isso sem contar que, na grande maioria das vezes, ainda paga o prejuízo que o funcionário dá. Qual o prejuízo? Um roubo, um prejuízo, por exemplo, de uma desatenção, um troco a mais que o funcionário dá, um copo que o funcionário quebra, um vidro que o funcionário quebra, um computador que ele estraga, enfim, existem inúmeros problemas que você não tem ideia que um funcionário causa por dia. Por que que não? Porque você nunca foi patrão.
só sabe as dores de cabeça que existem quando se tem um empregado, é quando você é patrão ou quando você já foi patrão. Então, esse tempo de negociação, realmente, ele tem que vir. Se essa mudança, essa nova, mudança aí na legislação trabalhista e na própria legislação previdenciária, se ela será, digamos, favorável totalmente ao patrão ou ao empregado, isso nós vamos ver mais tarde. Agora não tem como ver. Então eu posso te dizer uma coisa, vamos a priori ver como que o país está caminhando. Aparentemente o país está caminhando bem, obrigado. Então eu não sei até que ponto pode ser ruim ou não o país continuar caminhando do jeito que tem que caminhar, sabe? Eu não sei se o país vai caminhar bem ou ruim, eu sei que o país está caminhando. Pode ser que seja para bem e pode ser que seja para ruim. Vamos caminhar e vamos ver, vamos deixar a bola rolar, vamos deixar as coisas acontecerem, porque afinal de contas o que está acontecendo ainda não é nada perto do que deveria acontecer. Ainda, aparentemente, é tudo cortina de fumaça. Esses caras que estão gravando o videozinho, na grande maioria das vezes, aparentemente para mim, está me parecendo coisa de petista enrustido que está querendo passar por bolsonarista que já está em desconformidade com o caminhar da carruagem. Ora, deixa primeiro o homem trabalhar. O homem chegou aí faz 50 dias. Essa reforma da Previdência, essas reformas trabalhistas que estão na pauta, até onde eu vejo, e eu também já fui empregado e já fui patrão, e hoje estou desempregado. Num país que tem 14 milhões de desempregados, eu acho que qualquer atitude que se tenha favorável a que aumente o nível de emprego é boa. Ainda que seja para alguém me contratar, mesmo sem eu ter registro em carteira. Adianta você ter lá direito de férias, de 13º, registro em carteira, assegurado, e não tem emprego? Não adianta. O grande lance se pode não ter o direito a isso, aquilo outro, até porque eu mesmo, com todos os direitos, quando eu trabalhava, eu entrava na empresa, negociava com o patrão, a gente sempre conversava. Olha, você tem direito a isso, mas eu não posso te pagar isso. Você quer abrir mão? Ou eu aceitava, ou eu não pegava o emprego. Cansei de aceitar inúmeras propostas, porque me interessava trabalhar para aquele patrão, naquele local, naquelas condições. Melhor, inclusive, muitas vezes, abaixo do salário mínimo, ou abaixo do previsto. Por quê? Porque eu precisava do emprego. Eu não precisava tanto do salário. É lógico, sem o salário você morre de fome. Mas eu precisava, antes de tudo, estar trabalhando, estar operante, estar ativo na sociedade. Um homem que não está ativo na sociedade, ele acaba virando um nada, um zero absoluto. Então preste atenção, existem coisas aí que estão contando, que estão falando, que estão fazendo, que estão dizendo que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo. Em primeiro lugar, eu não estou defendendo Bolsonaro, eu estou defendendo um estilo de governo que nasceu através da eleição do Bolsonaro. O estilo de governo, até onde me consta, é um estilo de governo militarista. Por quê? Porque a grande maioria dos governantes são militares. Os militares não querem um país retrógrado e sem condições sem perspectiva, sem solução de continuidade. Eles querem um país que tenha emprego,
que tenha livre iniciativa, ou seja, que você possa montar a tua banca de revista, que você possa pegar teu carrinho de pipoca e vender pipoca na rua, que você possa pegar o teu carrinho e sair cortar grama pela rua. É isso que os militares querem, que todo mundo tenha uma atividade, que todo mundo seja capaz de se autogerir, de se autossustentar, ou seja, que você seja capaz de criar o teu meio de trabalho e de subsistência. Trabalho e subsistência não é uma coisa que possa vir somente da parte do governo. O homem tem que criar seus meios. Uma mulher, por exemplo, que não possa sair de casa, que tenha que ficar em casa o dia todo, não tem grana para viver, e ela tem que cuidar dos filhos, e ela tem que ficar dentro de casa, porque de repente tem até uma pessoa doente. Ora, ela não pode abrir uma janela ali e vender, fazer uns docinhos e vender na janela? Pode, pode. E isso se chama livre iniciativa. Quer dizer, a livre iniciativa ela tem que estar entranhada no povo. E é mais ou menos por aí que eu vejo essa, aspas, reforma de previdência, reforma trabalhista e algumas outras reformas que virão. Agora, é claro que a grande maioria está jogando pedra. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se houver um desconforto da sociedade para com o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro já estará fadado ao esquecimento, ao enterro. E é isso que a esquerda quer. Então, se você quer somar à esquerda, participar da esquerda nessa linha de pensamento retrógrada e totalmente deturpada, sinta-se à vontade. Eu, de minha parte, eu digo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e vamos em frente. Repito, não sou bolsonarista, não gosto dele. Agora, de qualquer forma, eu gostar ou não gostar dele, ele é hoje o presidente da República, devo respeito a ele e eu tenho que ver aquilo que ele bota na pauta como promessas, o cumprimento de promessas de campanha, etc., eu tenho que avaliar com o calor de uma pessoa que está vendo lá longe, que está vendo à distância e que está vendo que aquilo pode sim vir a representar alguma coisa favorável aos meus irmãos, a mim mesmo e aos meus irmãos como um todo. Muita gente está dizendo, por exemplo, inclusive tem até economistas e não sei o quê, que a Previdência nunca esteve falida, e que a Previdência não está falida e que isso é golpe do governo. Bom, eu te digo uma coisa, a Previdência, na minha opinião, e olha que eu vivo essa Previdência há muitos anos, vendo essa Previdência, nunca usufruí da Previdência, mas eu vejo a Previdência há muitos anos. Muito bem. Do jeito que ela anda, é claro que iria chegar um momento que a saúde pública não iria funcionar. Ela chegaria um momento que o salário, a pensão, a aposentadoria e outros benefícios não seriam mais capazes, a Previdência não seria mais capaz de arcar com aqueles compromissos. Por quê? Porque o dinheiro só sai. Ah, mas entra bastante. Entra, claro que entra, eu não sou burro. Agora, veja bem, ele entra bastante, mas tem muita gente dependurado nessa teta. Então tem que haver essa reforma tem que ser bem ampla. É claro que não se pode simplesmente entrar, por exemplo, e mexer em direitos já adquiridos. Então tem muitas pensões que são até milionárias, mas que não poderão ser mexidas porque são direitos adquiridos. E como sendo direito adquirido, não dá para simplesmente cortar. Então o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma reforma de tal jeito que, a partir de agora, não haverão mais pessoas que sentarão lá para receber salários altíssimos. Aqueles que já recebem continuarão recebendo até morrer, ou sei lá como é que vai ser feito, e depois de um determinado momento, aquilo aquilo termina, porque não haverá mais solução de continuidade para outros. Muito bem. Em função disso, o que haveria? Haveria a condição de, pelo menos, a gente perceber
que não então que a nova Previdência, o novo estilo, ele teria mais compromissos com uma outra linha de pensamento. Então o cabra que realmente contribuiu, ele realmente vai receber, aqueles que não contribuíram vão receber numa outra categoria, uma categoria menor, uma categoria mais pensada, porque tudo isso tem que ser visto. Bem, de qualquer forma, é isso aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e sim, eu estou favorável ao trabalho do ministro Paulo Guedes, ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro e ao trabalho de toda essa equipe de governo que está aí atuante. E pode ter certeza, no que depender de mim, essa caterva de sem vergonha que está aí falando mal do trabalho desse governo que começou há 55 dias, me desculpe, é tudo picareta. O cara começou há 55 dias, os caras já querem cobrar dele o que aconteceu com o Brumadinho, o que aconteceu com Mariana, o que está acontecendo na Previdência. O que está acontecendo na Previdência é coisa que vem sendo acumulado há 40 anos, minha gente. O que está acontecendo no Brasil, puxa vida, nós estamos com 15 milhões de pessoas desempregadas. E tem gente ainda preocupado com o direito trabalhista. Preocupe-se em segurar o teu emprego, porque você vai perder o teu emprego se continuar do jeito que está. Grande abraço, beijos, bye, fui!